A minha equipe é formada por eu, Gesilane, Esther, Andressa, que no momento está filmando, Emily, Caio, Vitória, Robson, Tiala, Lafayette e Milena. Então, nós vamos apresentar um vlog, nós somos a última equipe, e vamos apresentar o vlog sobre o livro Desterro dos Mortos, que foi publicado pelo autor Luilton Fonseca, que é nascido no interior baiano, formado em letras pela UFBA, e leciona atualmente na UFES. Ele é autor de vários livros, como O Movimento da Sondagem e O Desterro dos Mortos, publicado em 2001, e é o livro que vamos contextualizar nesse vlog. O livro Desterro dos Mortos é composto por 12 contos que se relacionam diretamente com relacionamentos e sentimentos compartilhados por humanos, mas especificamente os sentimentos causados pela morte, a qual permeia todo o livro, de maneira explícita ou implícita, atribuindo para si a denotação de O conto que iremos resenhar é intitulado O Avô Rio, o segundo que compõe o livro. O título é bastante expressivo quando faz alusão à história, que se passa em uma casa simples, sendo habitada pelo avô, um senhor de idade um pouco avançada, seu neto, um menino que ajuda nas tarefas corriqueiras do dia a dia, e o rio, que referencia uma das principais mensagens do conto. A casa onde eles moravam se encontra uma das margens desse rio, o qual assistia a uma sala e ameaçar a plantação que ele desenvolvia. Em resposta, o avô sempre impedia seu avanço, depositando grandes quantidades de barro na margem do rio, tentando evitar o avanço natural. Esforço esse que era empreendido em vão, pois cada vez mais o rio avançava, transformando o árduo trabalho em aparente inutilidade. Entretanto, o relacionamento entre eles se baseava em troca de experiências, adquiridas pelo avô durante a vida, para que fossem empreendidas e internalizadas pelo seu neto, o qual demonstraria a seu avô que já não era mais criança, mas um homem. O mais interessante no conto que vamos resenhar é a forma como o avô lida com a chegada da sua hora, onde ele tenta transportar toda a sua sabedoria de sobrevivência para o seu neto, para que ele possa conseguir viver naquele dia a dia do sertão. Tanto é que no momento em que ele diz que seu neto já é um homem, ele não se referencia à sua idade ou seu físico, mas à sua maturidade mental, onde ele já está pronto para viver naquele lugar. E uma coisa boa para se pontuar é que nos diálogos que o avô tem com o neto, geralmente não são diálogos infantis apropriados para crianças, no caso. Geralmente ele afirma que o neto já virou um macho, que o neto já é uma pessoa grande, entendeu? Que tem um entendimento não total, mas grande para sobrevivência, isso. A presença do avô, no qual já estava chegada a hora. O interessante desse ponto também é a maneira como o avô deposita barro no rio, mesmo sendo uma atividade que pode ser considerada inútil. Podemos fazer uma comparação a como as pessoas hoje em dia têm medo da morte e tentam afastá-las de qualquer maneira, seja com procedimentos estéticos ou não, sejam prolongando memórias ou não. Da mesma maneira que a morte se aproximava inevitavelmente do avô, o rio também se aproximava, independente da barreira que ele colocava tentando impedir. Uma das coisas também que se integram ao que Gesilane falou, interessante no livro, é ao modo que se finaliza o conto. Da mesma maneira em que os diálogos se mostravam enrijecidos, maduros, o final do livro se mostra totalmente emocionado. A maneira como o autor, o final do livro não, o final do conto, se mostra totalmente emocionado. A maneira como o eu lírico narra o final do conto, a maneira como se desfecha a vida do avô e como o seu neto fica, é muito bonita, desde quando o avô cumpriu sua função, passou as suas experiências para o seu neto e por sua vez aprendeu e vai continuar. Um outro ponto que eu achei bastante interessante no conto é a forma como o autor lida com a morte. Geralmente, quando lemos uma história ou livros, ficamos tristes com a morte de qualquer personagem e não tem como ficar triste com a morte do avô neste conto, porque temos a sensação de dever cumprido. O avô já tinha transformado o seu neto num homem, ele já estava pronto para viver, sozinho, sem a presença do avô. Então, é isso. Então, galera, portanto, esse livro pode interessar pessoas que estejam curiosas em saber como o sentimento humano pode ser relacionado, as discussões e como a morte e a perda podem ser abordadas em um livro. Então, gente, é isso. Muito obrigada. E esse é o nosso vlog. Até o próximo.